Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu cheguei do meu trabalho agora e eu não queria ir deitar e descansar sem gravar um vídeo para vocês com uma palavra de conforto, de esperança. E o único lugar que a gente encontra isso com toda a sua plenitude é na palavra de Deus, não tem outro. Mas eu gostaria de hoje ler Gênesis capítulo 1 com vocês. E aqui tem pérolas incríveis que Deus nos envia, tá? Gênesis capítulo 1 começa assim: o princípio. No princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. Assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus: ajustem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: produza as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multiplique as aves na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Antes de eu continuar a ler o verso 26, eu queria dizer algumas coisas, duas coisas, que são pérolas que eu peguei aqui e queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é o poder da palavra. Tudo se fez aqui pela palavra de Deus, Deus foi colocando e vendo que era bom. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que está no coração e sai para fora da sua boca. Entendeu? A palavra, ela tem poder. Então, se você ficar colocando palavras extremamente negativas,
que não vai vir? Você pode estar produzindo depois uma depressão, uma crise de ansiedade. Então, cuide de suas palavras. A segunda coisa que eu queria dizer para você é: Deus é um Deus de processo. Cada dia aqui teve o seu processo. Primeiro, aqui fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus estava circulando sobre a terra, observando. E aí ele começou a criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Então, não adianta a gente querer pular etapas, não adianta a gente querer pular fases. Tudo na nossa vida é fase. Houve uma fase que você era bebê, depois você era criança, depois você era um jovem mancebo, um adulto, um velho, enfim. A própria vida é cheia de fases e de transformações. Não de mudanças, mas de transformações. Então, aprende isso aqui. Seja processual com a sua vida, seja processual com as suas coisas, seja processual, inclusive com a fase que você está vivendo. É só uma fase. Então, ela tem uns processos para sair. Assim como a depressão vai ter uns processos para você sair dela, assim como a crise de ansiedade vai ter uns processos para você sair dela, os pensamentos negativos para mudar, vai ter que ter uns processos para mudar os pensamentos. Colocar pensamentos positivos, pensamentos que você vai ter que aprender novos pensamentos, principalmente em respeito a você. O que você tem pensado de você? Então, tudo é processual. Então, a gente tem que respeitar isso, respeitar as etapas, tá bom? E eu quero finalizar com o verso 26, que é o mais top. Eu falo top por quê? Porque quando um casal espera um bebê, ele prepara toda a casa para a chegada desse bebê. Prepara o quarto, a roupa, aí as mães gostam de fazer o chá de bebê, para que as amigas venham se alegrar, venham compartilhar daquele momento tão feliz. Então, tudo é preparado para a chegada do bebê. E aqui na criação, a gente vê Deus preparando tudo para a chegada do bebê. No caso aqui, o bebê Adão. Mas ele não era um bebê, ele já veio como um homem. Mas eu falo assim que Deus preparou a casa terra, o berço terra, para receber o primeiro homem da humanidade, Adão. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Que legal, né? Sabe, eu tenho uma imagem na minha mente. E talvez eu não sou mãe, eu não pude ter filhos ainda. E eu imagino que quem é mãe, quando pegou o seu bebê no colo e o ouviu chorar a primeira vez, ou qualquer situação que tenha ocorrido ali no parto, a hora que sentiu, que pegou, que viu aquela carinha tão preciosa, tão aguardada por meses, o que você sentiu, não é? O que você sentiu? Não foi lindo? É a mesma coisa Deus aqui. Ele, olha, que soprou na narina o fôlego de vida de Adão, que até então era só um boneco sem vida. Mas quando o fôlego de vida entrou, ele se tornou uma alma vivente. E eu fico imaginando Deus observando o momento que Adão abriu os olhos, que Adão deu a primeira respiração. Quão precioso deve ter sido esse encontro. Eu vou colocar um link aqui de um videozinho, de um desenho que conta essa trajetória para vocês entenderem o que eu estou dizendo do que foi esse encontro. Você, meu querido, assim como Adão você também é imagem e semelhança do Criador. E Deus sonhou com você.